Eu tranquei a porta daquela casa pela última vez e ela só voltaria dali a 3 dias. Quando eu virei a chave, meu celular vibrou. Era uma foto dela na praia, sorrindo, com a legenda "Saudade da nossa rotina". Ela achava que eu ainda estava em casa. Ela não fazia ideia de que eu já tinha visto tudo. Nem que não tinha sobrado uma única coisa minha naquele lugar. Eu simplesmente fui embora. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos, sou corretor de seguros e fui casado com a Camila por 12 anos. 12 anos, 12 anos, e mesmo assim eu não conhecia quem dormia do meu lado. A Camila era psicóloga, sempre teve as palavras certas, sempre soube explicar tudo, justificar tudo, suavizar tudo. Os últimos meses começou com aquele discurso de sempre: preciso de espaço, preciso me reencontrar. Essas viagens com as meninas estão me fazendo bem. Eu nunca fui de discutir, nunca fui de controlar. Então eu dei o espaço que ela pediu. O problema foi o que eu encontrei dentro desse espaço. Antes de continuar, se você está gostando dessa minha história, deixa o like e me conta de que cidade do Brasil ou do mundo você está ouvindo. O YouTube é bom por isso, leva a nossa história para lugares que nem imaginamos que existem. Para entender como as coisas chegaram nesse ponto, eu preciso voltar um pouco no tempo. Não muito, apenas alguns meses antes daquela viagem para Búzios. O nosso casamento era calmo. Eu trabalho com seguros, passo o dia inteiro analisando riscos de acidentes, de roubos, de perdas financeiras. Meu trabalho é lidar com o pior cenário das coisas. Quando eu chegava em casa, a única coisa que eu queria era paz. Eu não queria confusão, não queria barulho. Eu gostava da nossa rotina. Eu chegava, soltava o Boris no quintal, o meu cachorro, abria uma cerveja e sentava na sala. A Camila sempre teve um ritmo diferente. Como ela atendia pacientes o dia inteiro, ouvindo os problemas dos outros, ela chegava em casa carregada. E nos primeiros 10 anos, a gente lidou bem com isso. Eu ouvia, eu preparava o jantar, eu tentava deixar o ambiente o mais tranquilo possível para ela. Mas de um ano para cá, as coisas mudaram. Ela começou a andar com um grupo novo de amigas. Eram 3 mulheres. 2 delas eram casadas, uma era separada. Elas se conheceram em um congresso da área dela e, de repente, essas 3 mulheres passaram a fazer parte da nossa vida. Elas iam lá para casa nos finais de semana. A gente fazia churrasco no domingo. Eu ia para a churrasqueira, assava carne, servia bebida para todo mundo. Os maridos das outras duas também iam. A gente sentava na varanda, falava de carro, de imposto, de coisas normais do dia a dia. Eles entravam na minha casa, sentavam no meu sofá, comiam na minha mesa. A gente ria junto. Eu considerava aquelas pessoas minhas amigas também. Foi nessa época que o discurso da Camila começou a mudar. Ela começou a ler uns livros diferentes, a seguir umas páginas na internet sobre independência e amor próprio. Eu achava bonito, para ser sincero. Eu sempre apoiei, mas a prática desse discurso era estranha. Começou com saídas na sexta-feira à noite, só com as mulheres. Depois passaram para viagens de final de semana. Uma pousada na serra aqui perto, depois um feriado prolongado em São Paulo. Eu ficava em casa, eu não via problema nenhum. Eu aproveitava para lavar o carro, organizar os meus documentos do trabalho, levar o Boris para dar umas voltas mais longas no parque. Eu confiava nela, com 45 anos, eu não vou ficar vigiando ninguém. Se você precisa vigiar a pessoa que dorme do seu lado, o casamento já acabou e você só não percebeu ainda. Pelo menos era isso que eu pensava. Até que chegou a viagem de Búzios. Elas planejaram essa viagem por uns 2 meses. Iam às 4. Passariam 5 dias lá. A Camila me disse que elas tinham alugado uma casa de frente para o mar, que queriam apenas descansar a cabeça, tomar um vinho e conversar. Ela comprou roupas novas, arrumou a mala com 2 dias de antecedência. Na quinta-feira de manhã, eu levei ela até o aeroporto. Ela me deu um beijo rápido no portão de embarque. Falou para eu não esquecer de dar o remédio de carrapato do Boris e disse que me amava. Eu vi ela entrando pelo portão, puxando a mala azul pequena dela e fui para o meu escritório trabalhar. A quinta-feira passou normal. A sexta-feira também. Ela me mandava algumas mensagens de texto. Umas fotos do café da manhã da pousada. Umas fotos da vista da janela. Tudo muito tranquilo. O sábado amanheceu fechado aqui em Curitiba. Muito frio, uma garoa fina que não parava. Eu fiz um café forte, dei a ração do Boris e decidi que ia usar a tarde para arrumar o nosso quarto de hóspedes, que a gente chamava de escritório, mas que na verdade tinha virado um depósito de bagunça. Tinha caixas com documentos antigos de seguro, livros da faculdade dela, cabos velhos soltos pelas gavetas. Eu liguei o rádio baixinho e comecei a separar o que ia para o lixo e o que a gente ia guardar. No fundo da terceira gaveta da mesa, debaixo de umas pastas de plástico, eu encontrei um tablet antigo.
Era um iPad velho, daqueles mais grossos, que a gente tinha comprado uns 6 anos antes. A tela estava até com um trinco pequeno no canto. A Camila tinha usado muito esse aparelho para ler artigos e assistir aulas, mas depois que comprou um notebook novo, o tablet ficou esquecido ali. Eu peguei o aparelho na mão e lembrei que tinha umas listas de músicas antigas salvas nele. Pensei em ligar para ouvir enquanto terminava de limpar o quarto. Fui procurar o carregador. Achei aquele cabo mais largo, antigo, numa outra caixa. Liguei na tomada. A tela demorou uns 10 minutos para dar algum sinal de vida. Quando finalmente apareceu o desenho da bateria carregando no meio da tela preta, eu deixei ele em cima da mesa e voltei a limpar o chão do escritório. Passou mais ou menos meia hora. Eu estava limpando o vidro da janela quando escutei o barulho do tablet ligando. A tela acendeu. Eu fui até a mesa, passei o dedo na tela e ele desbloqueou. Não tinha senha. A gente nunca usou senha nos aparelhos de casa naquela época. A primeira coisa que aconteceu foi o aparelho conectar no sinal de internet da casa. Eu vi o símbolo do Wi-Fi aparecer no canto da tela. E no mesmo segundo, o tablet começou a travar. Ele ficou lento porque começou a atualizar tudo que estava atrasado de anos. Os aplicativos tentavam abrir, as notificações antigas começaram a cair. Eu deixei ele ali na mesa, esperando ele destravar para eu abrir o aplicativo de música. Mas a conta dela ainda estava vinculada naquele aparelho. A conta principal, aquela que salva os arquivos na nuvem. Eu estava de costas para a mesa, guardando uns livros na prateleira, quando o tablet fez um barulho diferente. Um barulho de notificação dupla, depois outro e outro. Eu virei e olhei para a tela. O aplicativo de fotos estava aberto. Ele tinha tentado atualizar o sistema e abriu a galeria principal por conta própria. A tela estava dividida, de um lado as pastas de fotos, do outro as imagens grandes. Eu vi a foto da praia, a mesma praia que ela tinha me mandado na sexta-feira. A areia branca, o mar azul no fundo. A Camila estava lá com o biquíni vermelho novo que ela tinha comprado na semana anterior. Mas ela não estava sozinha na foto. E ela não estava só com as amigas. Tinha um homem com ela. Ele estava com o braço em volta da cintura dela, abraçado apertado. O rosto dele estava colado no rosto dela. Os dois estavam rindo. Eu encostei na mesa. O escritório estava em silêncio absoluto, só o barulho da chuva lá fora. Eu peguei o tablet na mão. O aparelho estava quente por causa do carregador. Eu olhei bem para o rosto do homem. Eu conhecia aquele rosto. Era o marido de uma das amigas dela. O mesmo cara que sentou na minha varanda no domingo retrasado. O cara que tomou a cerveja que eu comprei, que comeu a carne que eu assei, que falou comigo sobre o conserto do carro dele enquanto a mulher dele e a minha esposa conversavam na cozinha. A foto era recente. Tinha a data e o horário embaixo. Sábado, 11 horas da manhã. Aquela foto tinha sido tirada poucas horas atrás, em Búzios. O celular dela tirou a foto lá, salvou na conta dela na internet, e o tablet velho aqui na minha casa, ligado na tomada, puxou o arquivo e jogou na minha tela. Eu não gritei, eu não joguei o aparelho na parede, eu não chorei, eu fiquei ali, parado, sentindo o peso do tablet na minha mão, olhando para aquela imagem. Eu deslizei o dedo na tela para o lado. Tinha outra foto. Agora era no restaurante da pousada. Uma mesa grande. As 3 amigas estavam lá. A esposa do cara estava lá, sentada de um lado da mesa. O cara estava sentado do outro lado e a Camila estava encostada no ombro dele. Todos rindo para a câmera. Todas elas sabiam. Todas elas faziam parte daquilo. Eu passei o dedo de novo. Mais uma foto. Agora dentro de um quarto de hotel. Eu parei de passar as fotos. Eu soltei o tablet em cima da mesa, bem devagar. Eu olhei para o canto do quarto e vi o Boris deitado no tapete, me olhando com aquela cara de quem não entende nada. Eu não senti raiva. A raiva é um sentimento quente. Ela faz você querer quebrar as coisas. O que eu senti foi frio. Um frio absurdo no estômago. Parecia que aquela casa não era mais minha. O tablet vibrou em cima da mesa de novo. Não era uma foto agora. Era uma notificação de um aplicativo de mensagens. O aplicativo também tinha sincronizado. Eu puxei a cadeira do escritório. Aquela cadeira preta, de rodinhas, que range um pouco quando a gente senta. Eu me acomodei nela. Eu apoiei os cotovelos na mesa. Eu cliquei no ícone verde das mensagens, e a tela carregou uma lista inteira de conversas que eu não deveria estar lendo. O primeiro grupo que apareceu no topo da tela tinha o nome da cidade. Búzios. Era um grupo pequeno, só com as 3 amigas e a minha esposa. O aplicativo tinha puxado o histórico inteiro. A última mensagem tinha sido enviada há menos de 10 minutos. Eu encarei a tela. O meu dedo polegar pairou sobre o vidro trincado do tablet. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela antes de subir, mas a verdade é que ela já tinha acabado. Eu só ainda não sabia desde quando.
Eu comecei a ler as mensagens daquela manhã. A Camila tinha mandado a mesma foto que o tablet tinha me mostrado antes, aquela em que ela estava encostada no ombro do cara. Logo embaixo da foto, uma das amigas, a que era separada, escreveu: Vocês dois não têm vergonha na cara, tira a mão da cintura dela que a sua mulher está voltando do banheiro. A Camila respondeu com um áudio. Eu não podia abrir o áudio porque ia fazer barulho, mas o próprio aplicativo tinha uma função de transcrever o que foi falado. A frase apareceu escrita na tela para mim. Deixa ela, a coitada acha que a gente é só amigo do peito. E a foto ficou linda, vou guardar na minha pasta secreta. Eu respirei fundo. O ar do escritório parecia pesado, com cheiro de papel velho e poeira. Eu ouvia as gotas de chuva batendo no vidro da janela. O Boris soltou um suspiro longo no tapete e mudou de posição. Eu não parei ali. Eu arrastei o dedo na tela e comecei a subir a conversa. Eu fui voltando no tempo. As mensagens iam passando rápido, as piadas, as marcações de restaurantes, as fotos de roupas que elas iam comprar. E no meio de tudo isso, o escárnio. A forma como elas falavam de mim e da esposa do cara, como se nós fôssemos dois atrasos de vida. Dois obstáculos convenientes. A esposa dele estava na mesa, sorrindo, sem saber de nada. Ela viajava junto, ela sentava na mesma mesa, ela tirava fotos sorrindo, acreditando cegamente que estava em um grupo de pessoas leais. A minha esposa e o marido dela se abraçavam e trocavam olhares bem na frente dela, e as outras duas amigas davam cobertura. Era um teatro, e todo mundo ali sabia o papel que estava fazendo. E eu também fazia parte da plateia desse teatro, só que de longe. Eu fechei o grupo das amigas e voltei para a tela principal de mensagens. Tinha uma conversa fixada bem no topo com o ícone de um alfinete. O contato não tinha foto e o nome estava salvo apenas como clínica. Mas não era a clínica onde a Camila trabalhava. Eu abri a conversa e foi ali que o chão desapareceu de vez. A conversa com o amante não tinha começado na semana anterior. Não tinha começado no mês passado. Eu comecei a subir a tela e as datas iam mudando. Março deste ano, dezembro do ano passado, outubro, julho, janeiro do ano passado. Eu continuei arrastando o dedo. A tela travava um pouco, tentando carregar o volume absurdo de mensagens. Novembro de 2 anos atrás, outubro de 2 anos atrás, parou em setembro de 2 anos atrás. Foi ali que a intimidade começou. 24 meses. Foram 24 meses. 24. E eu não fazia ideia de quem estava do meu lado. Eu olhei para as datas daquelas mensagens e comecei a cruzar com as minhas memórias. Eu li uma mensagem do dia 12 de junho do ano passado. Era dia dos namorados. Eu lembro de ter feito uma reserva em um restaurante de massas que ela adorava. A gente jantou, tomou vinho, eu dei uma pulseira de presente para ela. Na tela do tablet, na tarde daquele mesmo dia 12 de junho, ela tinha escrito para ele: Obrigada pelo almoço hoje. Foi o nosso verdadeiro dia dos namorados. Mais tarde tenho que cumprir tabela em casa, mas vou pensando em você. Cumprir tabela em casa. Foi exatamente isso que ela escreveu. Minha boca ficou seca na hora. Eu afastei a cadeira de rodinhas para trás. O barulho das rodas no piso de madeira soou alto no quarto vazio. Eu levantei e fui até a janela. A garoa continuava caindo lá fora, molhando as folhas da árvore da calçada. O asfalto da rua estava escuro, brilhando com a água. Eu trabalho com seguro. A minha vida inteira é calcular perdas. Quando um cliente bate o carro, a gente manda um perito olhar o estrago. Se o conserto custar mais do que o carro vale, a gente chama de perda total. A gente não tenta arrumar o que não tem conserto. A gente simplesmente paga a apólice, encerra o contrato e segue em frente. Encostado no vidro frio da janela, eu percebi que o meu casamento era uma perda total. Não tinha terapia de casal que resolvesse aquilo. Não tinha conversa, não tinha pedido de desculpas que apagasse 24 meses de mentiras diárias. Mas eu ainda não tinha terminado de ler. Eu queria entender a profundidade do buraco em que eu tinha caído. Eu voltei para a mesa e sentei de novo. Eu abri novamente o grupo das amigas. Eu queria ver como elas falavam de mim quando eu não estava perto. Eu comecei a usar a barra de pesquisa do aplicativo. Eu digitei o meu nome, Marcos. Apareceram dezenas de resultados. Eu fui lendo um por um. O Marcos assou aquela fraldinha no ponto hoje. Pede para o Marcos comprar mais gelo. O Marcos é tão quieto que às vezes eu esqueço que ele está na sala. Eles iam na minha casa nos finais de semana. Eu servia as bebidas. Eu sorria para eles. Eu considerava aquelas pessoas parte da nossa vida. E enquanto estava na churrasqueira, de costas, prestando atenção na carne, eles estavam rindo da minha cara. O amante dela, dentro da minha casa, bebendo a minha cerveja, trocando mensagens com a minha esposa que estava a 2 metros de distância, na minha cozinha.
E as amigas achando graça, achando que eram os donos do mundo, os mais espertos da rua. Até que eu cheguei em uma mensagem enviada na semana retrasada, quando elas estavam combinando os últimos detalhes da viagem para Búzios. A Camila tinha mandado uma mensagem de texto no grupo tarde da noite. Eu lembro dessa noite. Ela estava no sofá, com o celular na mão, e eu estava do outro lado, assistindo um documentário na televisão. A mensagem dela dizia: Meninas, estou um pouco nervosa com essa viagem. O clima com o Marcos está muito morno. Tenho medo dele desconfiar de tanta viagem minha e de repente querer ir embora, pedir o divórcio. Eu não quero perder a estrutura que a gente tem aqui. A casa é ótima, ele paga tudo em dia, é super tranquilo de conviver. Não queria dor de cabeça com separação agora. Eu parei de respirar por um segundo. A frieza daquela frase era assustadora. Ela não tinha medo de me perder porque me amava. Ela tinha medo de perder a estrutura. O marido que pagava as contas e mantinha a casa limpa enquanto ela vivia a vida de solteira em outras cidades. E logo embaixo veio a resposta da amiga, aquela mesma que vivia me elogiando nos churrascos. A mensagem estava ali, brilhando na tela velha do tablet. Amiga, relaxa. O Marcos nunca vai sair daí. Ele é acomodado demais. Você pode botar o amante dentro da sala que ele só vai perguntar se sobrou pizza. Ele gosta mais da rotina dele e daquele cachorro do que de qualquer outra coisa. Você tem ele na mão. Ele não tem coragem de jogar a vida de casado pro alto, ele morre de medo de ficar sozinho. Vai pra praia tranquila e aproveita. Eu li aquela resposta 3 vezes. O Marcos nunca vai sair daí. Ele não tem coragem de jogar a vida de casado pro alto. Aquelas palavras não me deram vontade de chorar. Não me deram vontade de mandar uma mensagem para Camila e xingar ela de tudo que era nome. Não me deram vontade de ligar para o marido da amiga e contar a verdade. Aquilo ali resolveu tudo. Elas mataram a última gota de consideração que eu tinha por aquela mulher. Eu sempre fui um cara que valorizou o respeito acima do amor. O amor, com o tempo, ele muda de forma. Ele esfria, ele esquenta, ele vira companheirismo, às vezes vira até uma convivência prática. Mas o respeito é a base. Se você perde o respeito por quem dorme do seu lado, você perde tudo. E ali não tinha mais nenhum dos dois. E elas não tinham o menor respeito por mim. Elas me viam como um móvel da casa, um eletrodoméstico que funcionava bem e não dava trabalho. Um cara covarde, previsível, que aceitaria qualquer migalha porque na cabeça delas eu tinha medo da solidão. Eu bloqueei a tela do tablet. A imagem sumiu e ficou só o reflexo do meu rosto no vidro escuro. Eu olhei para mim mesmo, as marcas de expressão ao redor dos olhos, o cabelo começando a ficar grisalho nas laterais. 45 anos. Eu trabalhei desde os 18. Eu construí a minha carreira, eu comprei aquela casa com o dinheiro das minhas comissões de seguro, antes mesmo de casar com ela. Eu nunca precisei depender de ninguém. Eu não tinha medo de ficar sozinho. Eu tinha medo de viver uma mentira. Eu levantei da cadeira. Eu não sentia raiva. Eu sentia uma clareza que eu nunca tinha experimentado antes na vida. Uma frieza absoluta. A confusão tinha ido embora. A dúvida tinha sumido. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu olhei para o Boris. Ele levantou a cabeça e abanou o rabo devagar, batendo no chão de madeira. Eu agachei perto dele, fiz um carinho no pescoço dele, naquela parte onde o pelo é mais macio. A gente não vai ficar aqui, amigão, eu falei baixinho. A minha voz saiu calma, sem tremer. Eu levantei e saí do escritório. Eu caminhei pelo corredor e parei na porta do nosso quarto. A cama estava perfeitamente arrumada. Os travesseiros alinhados. No criado mudo dela, o livro de psicologia que ela estava lendo. No meu criado mudo, o carregador do meu celular e o meu relógio de pulso. Eu olhei para o armário embutido. Metade dele era meu. Minhas camisas, meus ternos de trabalho, meus sapatos. Ela achou que eu não teria coragem de ir embora. Ela achou que a estrutura me segurava. Ela tinha certeza absoluta de que quando voltasse de Búzios, eu estaria sentado na sala, com a mesma cara de paisagem de sempre, perguntando como tinha sido a viagem com as amigas. Eles me achavam previsível. Eu andei até a cozinha. Olhei para a geladeira cheia. Olhei para a máquina de café no balcão. Olhei para a mesa de jantar, onde eles sentavam para comer, e rir de mim pelas costas. Eu não ia quebrar um único copo daquela casa. Eu não ia rasgar nenhuma roupa dela. Eu não ia transferir um centavo da conta conjunta que a gente ainda mantinha para algumas despesas. Eu não ia fazer barraco na porta do aeroporto quando ela chegasse. Eu não ia dar a ela o palco que ela talvez esperasse. O escândalo seria a prova de que ela me feriu e eu não ia entregar esse troféu para ela. O meu silêncio seria a minha resposta. Ela ficaria fora por mais 3 dias. Domingo, a segunda e a terça-feira. Ela voltaria na quarta-feira de manhã.
Eu tinha 3 dias completos para organizar a maior apólice de cancelamento que eu já tinha feito na vida. 3 dias para embalar apenas o que era essencialmente meu, o que eu tinha comprado, o que pertencia à minha história antes dela. 3 dias para alugar um lugar novo, pagar adiantado, contratar um frete discreto e sumir do mapa. Eu voltei para o escritório. Peguei o cabo do carregador e tirei da tomada. Guardei o tablet velho dentro da minha gaveta pessoal e tranquei com a chave. Eu peguei o meu celular no bolso. Tinha uma nova mensagem dela. Amor, o sol abriu um pouco aqui. Vamos almoçar frutos do mar. Tô com saudade. Deu o remédio do Boris? Eu olhei para aquela mensagem. A naturalidade da mentira, a frieza com que ela digitava a palavra amor enquanto estava sentada na mesa com o outro cara e as amigas cúmplices. Eu posicionei os dedos no teclado. A minha respiração estava controlada. O meu batimento cardíaco estava calmo. Eu digitei a minha resposta, a primeira de muitas respostas falsas que eu daria naqueles 3 dias. Dei o remédio sim. Aproveita o almoço. Divirta-se. Apertei enviar. Guardei o celular no bolso. Eu não era mais o marido da Camila. Eu já tinha ido embora daquele casamento na minha cabeça. Agora, eu só precisava tirar o meu corpo físico daquela casa. E eu ia fazer isso do jeito certo. Quando ela abrisse aquela porta na quarta-feira, a única coisa que ela ia encontrar seria o peso do próprio vazio. O domingo amanheceu com o mesmo clima nublado e frio. Eu levantei cedo, no meu horário de sempre. Não fiquei rolando na cama olhando para o teto. A decisão já estava tomada. Eu fui para a cozinha, passei o meu café e abri o meu computador na mesa de vidro. Como corretor de seguros, eu conheço muita gente na cidade. Tenho clientes donos de imobiliárias, construtores, corretores de imóveis. Eu mandei uma mensagem para um cliente antigo, o Roberto. Expliquei que precisava de um apartamento mobiliado na região central para entrar na terça-feira. Uma locação rápida, sem muita burocracia, pagando os primeiros meses adiantados. Eu tinha o dinheiro na mão e o crédito aprovado. Ao meio-dia, o Roberto me mandou o link de um apartamento de 2 quartos, com piso de madeira, que aceitava cachorro. Eu assinei o contrato digital ali mesmo, pela tela do celular, enquanto tomava o resto do meu café. A parte burocrática estava resolvida em algumas horas, agora era só fazer. Eu comprei algumas caixas de papelão na papelaria da esquina e um rolo de fita adesiva. Voltei para casa e comecei pelo nosso quarto. Eu abri a porta do armário, embutido, e fiquei olhando para as nossas roupas dividindo o mesmo espaço. De um lado, os vestidos dela, as blusas de seda, os sapatos alinhados. Do outro lado, as minhas camisas, os meus ternos, as minhas calças. Eu tirei os meus cabides um por um. Eu dobrei as minhas camisas com calma, passando a mão no tecido para não amassar muito dentro da caixa. Eu guardei os meus sapatos, os meus cintos, as minhas gavetas de roupas íntimas. Eu deixei a minha metade do armário completamente vazia, vendo o fundo da madeira. Mas eu não encostei em uma única peça de roupa dela. Tinha um vestido azul dela que estava escorregando do cabide. Eu arrumei o vestido. Eu não baguncei nada. Eu deixei o lado dela impecável. No banheiro, a mesma coisa. Eu peguei a minha espuma de barbear, o meu perfume, a minha escova de dentes e os meus remédios. Eu deixei os cremes caros dela, as maquiagens, os frascos de vidro de perfume, todos perfeitamente alinhados na prateleira. Eu peguei um pano úmido e limpei a pia de mármore. Eu limpei o espelho para não deixar nenhuma marca de dedo meu ali. Eu queria que ela voltasse para uma casa que parecia um cenário como se ninguém tivesse morado ali. No meio da tarde de domingo, o meu celular tocou. Era uma chamada de vídeo da Camila. Eu atendi. Ela estava sentada em um restaurante na beira da praia. O vento batia no cabelo dela. As amigas estavam no fundo da tela, rindo de alguma coisa com os copos na mão. Oi, amor. Ela falou sorrindo para a câmera. Estamos almoçando uma moqueca maravilhosa. Como estão as coisas por aí? Tá frio? Eu olhei para a tela. Eu olhei para o rosto da mulher com quem eu fui casado por 12 anos. Eu não senti o meu coração acelerar. Eu não senti raiva. Eu só respondi com a voz mais calma e natural do mundo. Estão tranquilas. O tempo não abriu por aqui. Aproveitem o almoço. Ela mandou um beijo para a câmera e desligou. Eu guardei o celular no bolso e voltei a passar fita adesiva nas minhas caixas de livros. A segunda-feira foi um dia de pura logística. Eu fui para o escritório trabalhar normalmente, aprovei apólices, atendi telefones, conversei com os meus colegas de equipe na Copa, ninguém percebeu nada. Na hora do almoço, eu liguei para uma empresa de mudanças e contratei um frete com um caminhão pequeno para a tarde do dia seguinte. Quando eu voltei para casa na segunda-feira à noite, eu fui cuidar das coisas do Boris. Eu lavei os potes de água e comida dele. Eu dobrei a coberta que ele gostava de dormir. Eu guardei a coleira reserva, a escova de pelos,
os potes de vitaminas e os brinquedos que ele costumava morder pela sala. O Boris andava atrás de mim pela casa, me olhando com aquela atenção focada que só os cachorros têm. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. A casa estava começando a ficar com um eco diferente nas paredes. E ele percebeu. Eu sentei no chão da área de serviço, do lado das caixas empilhadas, e fiz um carinho no pescoço dele. Falta pouco, garoto, eu disse. A terça-feira chegou, era o último dia. A Camila chegaria na quarta-feira, às 10 horas da manhã, direto do aeroporto. Às 2 horas da tarde da terça-feira, o caminhão parou na frente de casa. Eram dois rapazes muito educados. Eu abri a porta e indiquei exatamente o que eles deveriam levar. Foram as minhas caixas do quarto, os documentos do escritório, a televisão menor que eu tinha comprado com meu dinheiro para jogar videogame, a minha poltrona de leitura que ficava no canto da sala e as coisas do cachorro. Eu não levei a televisão principal da sala. Eu não levei o sofá. Eu não levei a geladeira, nem a máquina de lavar, nem a mesa de jantar de 8 lugares. Tudo aquilo tinha sido comprado em conjunto ou era presente de casamento de parentes. Eu não queria discutir partilha de bens de frigideira e aparelho de micro-ondas. Eu só queria sair dali com o que era meu, sem deixar margem para brigas mesquinhas. O frete levou menos de 1 hora para carregar tudo. Eu assinei a prancheta de liberação deles, entreguei as chaves do apartamento novo para que eles fossem descarregando as coisas lá e fiquei sozinho na casa, sozinho de verdade. Eu caminhei pelos cômodos pela última vez. A casa parecia um monstruário de loja de decoração. Tudo estava no lugar, limpo, varrido, mas absolutamente sem vida. Não tinha um sapato meu perto da porta, não tinha o meu casaco pendurado na cadeira da cozinha, não tinha a guia do cachorro pendurada no trinco da lavanderia. O meu celular apitou no bolso. Última noite aqui. Amanhã a gente volta para a nossa rotina. Te amo. Saudades. A nossa rotina. A rotina em que eu pagava as contas em dia e ela vivia uma vida de solteira na minha cara. Rindo de mim com os convidados sentados na minha própria varanda. Eu digitei a última resposta que eu mandaria para ela. Faça uma boa viagem de volta. Eu não disse que amava também. Eu não mandei abraços ou emojis. Eu só desejei uma viagem segura. Eu peguei a coleira vermelha do Boris e chamei ele pelo nome. Ele veio trotando alegre do corredor, achando que a gente ia dar uma volta na rua. Eu coloquei a guia nele e caminhei até o hall de entrada. Tinha um aparador de madeira ali, perto da porta. Em cima dele ficava uma bandeja de couro onde a gente jogava as chaves de casa e do carro e um porta-retrato de prata com uma foto nossa. Uma foto de uma viagem que fizemos para Gramado uns 5 anos atrás. Nós dois sorrindo de casaco, fingindo que aquilo ia durar uma vida inteira. Eu parei na frente do aparador. O Boris sentou do meu lado esperando. Eu não quebrei o vidro do porta-retrato. Eu não tirei a foto de dentro para rasgar. Eu simplesmente peguei a moldura de prata e virei com o rosto da foto para baixo, encostado na madeira do móvel. Depois, eu tirei a aliança de ouro do meu dedo esquerdo. A mesma aliança que eu usei todos os dias durante 12 anos seguidos. Eu coloquei o anel de ouro em cima da bandeja de couro, bem no exato lugar onde ela costumava colocar a chave do carro dela quando chegava do consultório. Só isso, a foto virada, a aliança na mesa. Eu abri a porta da frente, saí com o Boris e puxei a maçaneta atrás de mim. O barulho de metal da fechadura travando ecoou pela calçada vazia. Eu tirei a minha cópia da chave do bolso e joguei pelo vão da caixa de correio dela. Entrei no meu carro, coloquei o meu cachorro no banco de trás, liguei o motor e fui embora. Eu não bloqueei o número dela de imediato. Eu deixei o meu celular ligado e com som na quarta-feira de manhã, enquanto eu arrumava as minhas roupas no apartamento novo. Eu confesso que eu queria ver. Eu queria presenciar o momento exato em que a realidade batesse de frente com ela. E bateu rápido. Às 10h30 da manhã de quarta-feira, a primeira mensagem chegou. Amor, cheguei. Onde você tá? 15 minutos depois, outra notificação. Marcos, cadê as suas roupas no armário? O que está acontecendo? Meia hora depois, o desespero começou a aparecer no texto. Marcos, por favor, me responde. Por que as suas coisas não estão aqui? Onde está o Boris? O que você fez? E depois vieram as ligações. 5, 8, 12 ligações seguidas. Eu apenas fiquei observando a tela do celular acendendo e apagando em cima da minha mesa de trabalho. Eu olhava para aquelas chamadas perdidas e não sentia dor. Eu não sentia mágoa. Eu só tinha certeza absoluta de que eu tinha escutado a coisa certa. Depois da 20ª ligação perdida, eu peguei o aparelho na mão, abri as configurações e bloqueei o número dela. Bloqueei em todas as redes sociais. Bloqueei no aplicativo de mensagens. Bloqueei as 3 amigas dela também. Eu cortei aquele grupo inteiro da minha vida como quem encerra um contrato que não serve mais.
Ela encontrou a casa vazia de mim. Ela encontrou a foto virada no aparador. Ela encontrou a aliança solitária. E ela nunca teve a chance de se explicar. Ela nunca teve a oportunidade de usar as palavras certas de psicóloga para tentar amenizar o que ela e os amigos dela fizeram. Ela teve que engolir a própria culpa no meio do silêncio daquela casa enorme. E hoje, dirigindo por essas rodovias escuras, com a neblina de Curitiba deixando os postes de luz embaçados lá fora, eu não olho para trás com tristeza. Eu escuto o barulho do pneu rodando no asfalto molhado. Eu escuto a respiração profunda do Boris dormindo aqui no banco de trás do carro. E eu percebo a enorme diferença entre os dois silêncios. O silêncio daquela casa, naquela noite em que eu li as mensagens no tablet, era o silêncio da falsidade. Era um silêncio pesado, de alguém que estava sendo subestimado e desrespeitado pelas costas. Hoje o silêncio é diferente. Não pesa mais. Ela achou que eu não teria coragem de ir embora. Eu só esperei ela sair para não precisar me despedir. Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo. Eu sempre leio. Conta um pouco da sua experiência. Eu gosto muito de ler os relatos de vocês quando estaciono. É bom saber que a gente nunca está sozinho nessas estradas e que sempre tem alguém do outro lado da tela fazendo companhia. E se você gostou da nossa conversa de hoje, não esquece de deixar o seu like e comentar que horas são agora aí na sua cidade. Você ouviu trabalhando, descansando antes de dormir. Eu gosto demais de saber. Um grande abraço, fiquem em paz e até a próxima história.